Saúde é Pública, o podcast da FSP USP. Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Saúde é Pública. Nossa convidada de hoje tem inúmeros estudos publicados sobre o AVC e o infarto. Ela está entre os 2% dos cientistas mais influentes do mundo, de acordo com o ranking de Stanford, divulgado no final de setembro. E, além disso, ela acaba de receber o prêmio CAPES Elsevier 2024 Mulheres na Ciência, na categoria Pesquisadora com maior impacto na área de ciências médicas da região Sudeste. Estamos falando da professora Alessandra Carvalho Goulart, que é uma das recentes contratações em concursos aqui da FSP USP. E ela chega com novidades importantes, como a criação do LABEL, o Laboratório de Estudos Longitudinais da FSP USP. Inclusive, o laboratório já desperta grande interesse dos nossos estudantes, porque está iniciando a coleta de dados do subestudo ELSA Cérebro, ligado ao ELSA Brasil. Neste episódio, vamos entender o impacto dessas pesquisas e discutir as mais recentes descobertas sobre a prevenção e o tratamento de doenças graves como o AVC e o infarto. Fique conosco para mergulhar no que há de mais avançado na ciência da saúde cardiovascular. Mas você sabe qual é a diferença entre o infarto e o AVC? Antes de começarmos a nossa conversa com a professora, eu te convido a assistir um vídeo curtinho que preparamos para esclarecer a diferença entre essas doenças. Roda o vídeo. O acidente vascular cerebral, AVC, e o infarto são as doenças cardiovasculares responsáveis pelo maior número de mortes no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, 17,3 milhões de pessoas são vítimas desses problemas mundialmente por ano, sendo 300 mil apenas no Brasil. O infarto acontece quando o fluxo sanguíneo dos vasos que levam sangue até o coração fica bloqueado, impedindo que o oxigênio chegue até o órgão. Quando isto ocorre, parte do músculo cardíaco sofre danos ou morre. A principal causa do infarto é a aterosclerose, uma doença causada pelo acúmulo de placas de gordura no interior das artérias que se calcificam e fazem com que a passagem do sangue fique cada vez mais prejudicada. Cerca de 20% dos infartos são silenciosos e a pessoa só descobre o risco para o problema em exames de rotina. O AVC, popularmente conhecido como derrame cerebral ou isquemia, acontece quando uma artéria que leva o sangue ao cérebro é bloqueada ou rompida, causando danos ao órgão. Existem dois tipos de AVC: o isquêmico, quando o fluxo sanguíneo é impedido por um coágulo e parte do cérebro fica sem sangue, e o hemorrágico, quando uma artéria se rompe e causa hemorragia em parte do tecido cerebral. Após o acidente vascular cerebral, algumas pessoas podem se recuperar e ficar sem sequelas, mas há casos em que há perdas importantes de funcionalidades. Algumas delas incluem, por exemplo, a perda de capacidade de realizar movimentos mecânicos ou mesmo em relação a equilíbrio, postura, movimentos do corpo ou mesmo a posição do corpo. E outras disfunções incluem, por exemplo, questões de fala ou dos sentidos. A pessoa pode deixar de sentir o tato, a dor, a temperatura. Imagine o que isso acarreta para os núcleos familiares e os sistemas de saúde. A verdade é que não estamos totalmente preparados para o problema. E quais são os fatores de risco para desenvolver o infarto e o AVC? Essas doenças, na grande maioria dos casos, ocorrem em pessoas com antecedentes familiares de diabetes, pessoas com hipertensão arterial, aterosclerose, doenças cardíacas e obesidade. E também em fumantes, alcoólatras e sedentários. A má alimentação e a idade também são fatores de risco. Vamos conhecer mais a respeito neste episódio do Saúde é Pública. Professora Alessandra, é um prazer. Em suas pesquisas, você trabalhou com diversas coortes para entender os fatores de risco e as complicações associadas ao AVC e ao infarto.
Eu gostaria de saber por que escolheu esse método, quais as principais vantagens e desvantagens e quais foram os resultados mais relevantes que você encontrou até agora. Muito obrigada pelas perguntas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação nesse podcast, a minha estreia também aqui no podcast. Então, agradeço muito, fico muito honrada. Enfim, eu escolhi esse método, na verdade, né, os estudos longitudinais, né, coortes são estudos longitudinais, porque são estudos que se prestam, apesar de custosos, né, porque demoram um tempo, principalmente nos desfechos cardiovasculares, para a gente achar algum efeito, mas foi escolher esse método e eu me dediquei, me debrucei ao longo dos anos a fazer esse tipo de estudo, porque são estudos onde você consegue ver melhor a associação de fatores prognósticos com doenças cardiovasculares, né, principalmente nas populações vulneráveis, que são o foco da minha pesquisa. Você pode explicar por que é importante ter um estudo de coorte acompanhando, no caso, dessas doenças que são crônicas? O que se caracterizam os estudos de coorte? Estudos de coorte são estudos observacionais, onde não fazemos intervenções, mas os pacientes são seguidos ao longo do tempo. O próprio nome coorte significa legião de indivíduos com uma mesma característica em comum. Então, no caso da coorte de AVC, que nós desenvolvemos no Hospital Universitário dos pacientes que procuraram o HU com sintomas compatíveis com AVC, o que tem de característica comum entre esses pacientes? A probabilidade de ter um AVC. Então, o que caracterizou a coorte de AVC? Idem para a insuficiência coronariana. No ELSA Brasil, por exemplo, que é o estudo longitudinal de saúde, né, do adulto. Do adulto, exatamente. No ELSA Brasil, os funcionários das principais universidades e centros de pesquisa de referência do Brasil, eles é que foram convidados para participar desse estudo. E o ELSA, na verdade, ele começou em 2008, né? Então, a gente, além das ondas presenciais a cada 3, 4 anos para ver os desfechos, que essa que é a grande importância da coorte, o segmento para você poder correlacionar, né? Enfim, a gente ainda faz entrevistas anuais também para ver o status em relação se a pessoa morreu ou não morreu, se ela foi internada. Então, você consegue ter um segmento interessante aí, no caso do ELSA desde 2008, o EMA desde 2006 e o ERICO desde 2009, para a gente poder avaliar a mortalidade. O EMA é de onde? O EMA e o ERICO, o que significa, né, o acrônimo. O EMA é Estudo de Mortalidade e Morbidade do AVC. E é de onde essa coorte? Do HU. Do HU também? Também. Ah, e o outro? O ERICO é Estratégia de Registro de Insuficiência Coronariana, também é do HU. Ah, que ótimo. Eu não sabia dessas outras coortes que tinha no HU. Elas, na verdade, eu já estou meio que encerrando aí a investigação, porque já fizemos a investigação de quase todos os fatores prognósticos, principalmente relacionados com mortalidade. E numa coorte, ela é interessante, que foi a primeira pergunta que você fez, né? Por que escolher esse método e por que eu me debrucei ao longo dos anos em métodos estatísticos para trabalhar com os dados da coorte? Porque você pode fazer análise de sobrevida. Né? Então, você consegue... O que é análise de sobrevida, para quem não... Análise de sobrevida é uma análise onde você permite calcular o risco da pessoa desenvolver um evento, seja ele benéfico ou maléfico, considerando o tempo de segmento. As descobertas mais relevantes dentro desses estudos observacionais, porque a gente não faz nenhum tipo de intervenção, estão mais relacionadas ao conhecimento dos fatores prognósticos. Então, por exemplo, começando aí pelo AVC, o que se sabe em relação à população de baixa renda, média baixa renda, em relação aos cuidados no geral? Que as pessoas têm uma mortalidade maior quando elas têm um nível de educação mais baixo comparado com as pessoas com educação menor. Então, a gente começou primeiro estudando essa parte de fatores sociodemográficos, tanto para o infarto como para o AVC. Em relação aos fatores de risco, a maioria das pessoas elas têm hipertensão, por exemplo, como é o caso do AVC. Mas alguns fatores não clássicos, como, por exemplo, a depressão pós-AVC, prejuízo cognitivo, são fatores que colaboram para aumento da mortalidade após um episódio. Então, além dos fatores clássicos já conhecidos, nós temos alguns fatores não clássicos que foram investigados, principalmente na coorte do AVC, que é a coorte EMA, que é o estudo de mortalidade e morbidade do AVC, que acabam sendo uma novidade, né? Entre aspas, vamos dizer assim, nos últimos 20 anos, se a gente for ver, a gente vem estudando fatores que poderiam ser tratados e melhorar a sobrevida desses pacientes.
Um outro fator que a gente acaba estudando também é o impacto de fatores já conhecidos, mas o quanto que ele influencia também na mortalidade pós um evento. Então, por exemplo, as pessoas que não têm acesso à fonoterapia, à fisioterapia, a gente vai acompanhando durante a corte e a gente faz escalas para ver a incapacidade. Então, esses participantes que não tiveram acesso, ou que ficaram mais incapacitados, ou que pioraram a incapacidade ao longo do segmento, também têm uma mortalidade maior. Se a gente for comparar com todos os fatores, desde educação, idade, fatores de risco clássicos como hipertensão, diabetes, colesterol, a incapacidade mantida após um AVC, por exemplo, ela influencia mais na mortalidade do que esses fatores. Tem poucos estudos, na verdade, né, que mostram que uma vez que a pessoa teve AVC, ela pode desenvolver mais depressão e tem um prejuízo na cognição. Esses dois fatores podem colaborar para uma piora do quadro da pessoa ao longo dos anos. Então, o que a gente descobriu desse fator não clássico, né? No caso, a gente estudou junto com os outros fatores já conhecidos, que são de risco, a gente estudou a depressão e prejuízo cognitivo, e quem tinha esses fatores incidentes após um AVC, eles apresentaram uma mortalidade maior. Certo. Após um ano do episódio. Sim, agora ainda falando do AVC, essas novas questões que você colocou, né? Esses novos fatores de risco para a mortalidade que você colocou, depressão e prejuízo cognitivo. Prejuízo cognitivo. Tem mais algum achado em relação ao AVC? Tem relacionado mais a impacto, que a gente não tinha muita noção e com um estudo tão grande, a gente acaba tendo essa medida de magnitude de efeito, que eu acho que é uma coisa muito interessante que a corte traz. Então, por exemplo, 20% dos AVCs, eles podem ser por causa de embolia, por causa de uma arritmia que chama a fibrilação atrial. Quem tem fibrilação atrial tem uma maior probabilidade de ter acidentes vasculares cerebrais embólicos. Então, eu tenho que tomar um anticoagulante, teoricamente, para afinar o sangue, que tem sem custo no SUS, geralmente, que é o Marevan. Só que a gente observa que mesmo uma pessoa tendo um AVC e tendo FA, o uso desse medicamento, ele é baixo nas duas cortes. Na verdade, nas três cortes. O uso de medicamentos cardiovasculares em quem já tem doença e quem já teve o evento grave, no caso o AVC, mesmo sendo sequelado. E o que a gente observou no EMA, por exemplo? Então, a gente comparou as pessoas que tomaram continuamente, já até tomavam antes do AVC, e aquelas que nunca tomaram. E a probabilidade de reduzir a mortalidade foi em torno de 90% para quem tomava pelo menos por 6 meses o Marevan, após um evento. Então, esse foi um dado bastante novo. Até quando nós escrevemos os resultados e mandamos para publicação para a revista, nunca tinha acontecido isso comigo. O editor entrou em contato rápido e falou assim, não manda para nenhuma revista que a gente vai querer esse dado, que é super novo. Não é que a gente não sabe que o Marevan, ele melhora a questão de afinar o sangue e a probabilidade de não ter mais eventos e também diminui a mortalidade, mas o impacto... O impacto, não, nunca se havia analisado quanto, né, essa magnitude. Num jornal específico, que é o International Journal of Stroke. Então, a gente não pode nem dizer que foi num jornal geral de medicina, tal, de saúde pública específico. Então, eles acharam esse... Eu achei muito interessante porque não é que a gente não sabia sobre o efeito benéfico do medicamento. Claro. Mas a ação dele realmente em termos de impacto. Que interessante. E em termos de infarto, você tem mais alguma novidade que você trouxe aí dos estudos ou foram confirmações do que já se sabe? Eu comecei porque eu gosto bastante dessa associação da questão da saúde mental com doenças crônicas. Se você vai olhar uma linha do tempo dos meus estudos, eu sempre tento colocar a questão da saúde mental. Então, vê que eu falei um pouquinho da depressão pós-AVC, que acontece muito mais do que no infarto. E eu queria aí encerrar com chave de ouro o segmento das duas cortes, comparando quais eventos estão mais relacionados com depressão, né? E se isso tem impacta na mortalidade. No AVC eu consegui achar. No infarto, eu ainda não consegui prosseguir com isso. Porém, uma primeira análise que eu fiz na corte Érico foi avaliar o abuso de álcool logo no primeiro ano pós-infarto e também a depressão. Nossa. E eis que a gente encontrou que tem muito mais abuso de álcool pós o episódio comparado com as pessoas que tomavam antes. Já bebiam, né, regularmente, mas aí a gente observou que tinha muito mais abuso de álcool do que depressão. Então, isso aí foi bastante interessante. Nossa, e teve mais algum achado em relação a isso, professora?
Em relação à saúde mental, foi o primeiro, e aí eu não desenvolvi mais outros assuntos aí relacionados com saúde mental e doença crônica, especificamente nessas duas coortes. Mas acredita-se que, assim como alterações climáticas, que agora no EMA eu estou estudando isso, nós vamos ver os fatores de risco competitivos relacionados com o aumento da temperatura. Professora, retomando a questão do AVC e essa provável associação que você já está encontrando na coorte ELSA-cérebro, e tendo em conta todos os avanços dos conhecimentos científicos sobre a saúde cardiovascular, certo, que nós temos hoje, eu gostaria de saber por que a morbidade e a mortalidade relacionadas ao AVC e ao infarto continuam a aumentar no Brasil e no mundo, né? Exatamente. Na verdade, a mortalidade, as taxas brutas, as taxas ajustadas comprovam que há uma redução nos últimos 20 anos, principalmente em relação ao infarto. Espera aí. O que é taxas ajustadas? Ajustadas por idade. Certo. Padronizadas por idade. Por quê? O que se espera com a idade? Conforme a gente vai ficando mais velho, a probabilidade de morte aumenta. Exato. Então, se eu considerar um fator só relacionado à mortalidade, seja ele infarto ou AVC, e não considerar o envelhecimento da pessoa, eu posso ter uma interpretação incorreta das taxas. Correto. Então, em todas as análises sobre vida, taxas, a gente tem que considerar pelo menos o efeito ajustado pela idade. Certo. Então, pensando que na sua pergunta aí, por que as taxas de mortalidade estão aumentando? Em algumas partes do mundo, não em todas. Infarto, no geral, elas têm diminuído e agora elas entraram no platô estável. O AVC, pela primeira vez, ele passou o infarto em algumas regiões, principalmente aqui no Brasil, por exemplo, em termos de mortalidade, mesmo ajustada, com uma tendência que tende à queda, mas que subiu antes. A primeira causa de morte no mundo, a gente sabe, é cardiovascular. E antes era o infarto, agora é o AVC. Pela primeira vez passou. Isso no mundo. No mundo, E no Brasil, em algumas regiões. No Brasil, aqui não tem dado de todas as regiões, mas globalmente sim. Também. O AVC está passando. Mas existe alguma evidência mostrando por que isso está acontecendo? Então, provavelmente aí é a questão do cuidado com o AVC, né? Desde que eu comecei a estudar AVC, eu tinha uma frase que foi dita por um epidemiologista famoso, o professor Paulo Lutuf, que eu nunca esqueço. O AVC é uma doença negligenciada, né? Se você for pensar no infarto, e a gente atende o paciente num pronto-socorro, às vezes eles até se orgulham de falar, eu sou cardíaco. Agora, um paciente que tem um AVC, ele fica à margem da sociedade, uma vez que ele teve um AVC, principalmente se ele tiver sequelas graves. E que pode acontecer numa idade ainda produtiva. Então, você perde... Aí que entra a morbidade. Então, às vezes, ele não morre, mas ele vive com incapacidade, que é uma métrica que a gente avalia muito agora, que é o DAILIS, que são os anos de vida ajustados por incapacidade, onde eu levo em consideração para o cálculo as pessoas que morreram precocemente e aquelas que sobreviveram, mas estão incapacitadas. Certo. Então, que qualidade de vida essa pessoa tem? Né? Então, isso sim, com certeza, piorou das doenças crônicas como um todo e principalmente do AVC. E por quê? Porque as pessoas não tratam depois que têm AVC. Dificilmente elas vão para uma reabilitação, tomam seus medicamentos adequadamente. E o que acontece com uma pessoa que tem um infarto? Se ela não morrer na fase aguda, ela consegue um tratamento, vamos dizer assim, um pouco mais definitivo no geral. Então, ela pode fazer um desentupimento das artérias por uma angioplastia, uma revascularização. Como é que você vai fazer isso na cabeça, né? Agora é difícil porque... Então já é difícil por aí, né? Já é uma doença silenciosa, então, AVC. Como que a pessoa pode se prevenir? E como que ela pode saber se ela está dentro dos fatores... Bom, obviamente, sedentarismo, infarto, essas São os questões. mesmos fatores, né? Da doença do coração, né? Doença cardiovascular, o infarto. E silenciosa em termos, porque olha só como o cérebro ele é inteligente. Às vezes ele até avisa você. O infarto, por exemplo, às vezes a pessoa tem acidentes isquêmicos transitórios, que são iguaizinhos ao AVC, você pode ficar com uma parte paralisada do corpo, porém dura menos de 24 horas, então reverte. Então quer dizer que essa pessoa provavelmente, muito provavelmente vai ter um AVC.
Quando a pessoa tem uma angina, ainda você fica na dúvida, porque principalmente mulheres, que também é uma população negligenciada em termos de doença cardiovascular. Se realmente é uma angina por causa do coração, se é uma esofagite, aí o sintoma é semelhante, enfim. Mas com o AVC é muito nítido, né? A única doença que se confunde um pouco aí seria de novo a enxaqueca. Então, fala pra gente quais são os sintomas antes ou durante um AVC, ou para quem já teve. Tem muitos casos que a pessoa não percebe que teve. Então, explica como que ocorre esse momento da doença. Da doença. Dependendo da área cometida. É que como o cérebro ele é muito rico e tem uma neuroplasticidade, então depende da área e depende da extensão. Mas um AVC, tanto o isquêmico, que é quando entope a artéria, como hemorrágico, quando rompe a artéria, se a pessoa não morrer, ela pode desde ficar em coma após um AVC, até apresentar sintomas bem tênues, por exemplo, alterações visuais, perda de campo visual, a fala empastada ou desártrica, a pessoa não consegue falar das coisas mais Membro, comuns. né? Membro, então, exatamente. Se pega uma parte importante do hemisfério contralateral, o hemicorpo contralateral pode ficar todo paralisado. Então, esses são os sintomas mais comuns. Então, não tem como a pessoa não saber uma vez que ela já está com sintomas instituídos. Porém, você tem razão. Quando ele está acontecendo, a pessoa nunca acha que aquilo vai acontecer com ela, né? Então, assim, como a pessoa consegue aí melhorar bastante isso? O tratamento na fase aguda. Então, a gente chama que é o tempo que a pessoa inicia os sintomas e procura um pronto-socorro. Ou seja, ela percebeu alguma coisa nesse sentido, Tem que ela correr já tem que ir pronto-socorro. logo para um pronto-socorro. É diferente do infarto, que às vezes você precisa de uma instituição aguda para salvar o paciente, mas você tem um tempo para trabalhar com a doença e melhorar, né? Vamos dizer assim. O infarto, o AVC clássico mesmo, você pode trombolizar e a pessoa pode reverter total. Só que a maioria não sabe disso. O que significa isso? Trombolizar e tomar um remédio para dissolver o trombo. Ah, tá. E ela reverte, E ela reverte. ela não tem aí ela não vai ter esta manifestação. Essa manifestação, exatamente. Mas depois ela tem, assim como infarto, ela tem que tomar todos os remédios. Então, a maioria chegou lá com picos hipertensivos, né? Você vai ver, tem dislipidemia associada, que é o colesterol alto, a hipertensão, enfim, diversos fatores, né? Multifatorial, né? Ambas as doenças. E elas têm fatores comuns. Só que a gente sabe que tem fatores que são agregados, como eu disse, prognósticos, que aí podem piorar a mortalidade após esse evento. Não que uma depressão cause um AVC, mas a depressão pós-AVC pode colaborar para um aumento da mortalidade. Então, tudo isso está computado na morbidade, que é o que você me perguntou. Porque a morbidade está aumentando, né? Entendi. E a gente não sabe por que quando ocorre a depressão pós-AVC, que leva a uma maior mortalidade, a gente sabe por que essa depressão ela veio por causa do AVC? Até mais ou menos uns 6 meses, sim. É um tipo de fisiopatologia diferente da depressão normal. É uma depressão vascular, que você tem alterações vasculares mesmo, então você pode ter alterações de neurotransmissores que justificam a pessoa ficar mais depressiva. Após, porque a gente vai fazendo questionários, a gente fez questionários seriados na corte, a gente observa que esse score de algumas pessoas melhoram, porque era depressão vascular, outras pessoas pioram. E qual provavelmente é o componente da piora crônica após 6 meses? Vamos dizer assim. A gente fez até ressonância depois de 3 meses para seguir esses pacientes. E a gente viu que as pessoas que tinham um AVC do lado direito mantinham mais uma depressão contínua, né? Do que pessoas que tinham AVC do lado esquerdo. Mas, enfim, voltando. O que eu queria dizer é o seguinte, que os componentes que colaboram para a depressão pós-AVC a longo prazo, eles têm mais a ver com a questão do engajamento social do paciente, porque ele não tem mais o trabalho dele, provavelmente, os graves, né? Ele não faz uma fisioterapia, ele fica parte de toda a sociedade, inclusive, às vezes, até da família. Entendo. A questão física associada à questão ambiental. Exatamente. De sociedade mesmo. Então, como a gente sabe que muito da saúde mental está relacionado com as relações que o indivíduo mantém com o meio. O AVC não é diferente. Na verdade, não é diferente, não é pior.
Que coisa, hein? Bom, então a gente, para mim, essa questão do AVC está ultrapassando o infarto em Em termos termos de de mortalidade e morbidade e principalmente. de morbidade, principalmente. Então, a gente tem regiões no Brasil que você pode destacar onde está acontecendo isso? Os dados não são, como que eu vou dizer para você, lineares e nem homogêneos. Então, por exemplo, a corte EMA, que nós estamos falando bastante aqui, ela é a corte de mais longo segmento, uma das maiores cortes de longo segmento na América Latina. Então, quer dizer, aonde que eu tenho esses dados coletados em longo prazo? Quase nenhum lugar. Quando eu tinha dado de fase aguda, logo na fase aguda, eu procurei alguns serviços no Nordeste, comparei as taxas de mortalidade em curto prazo, em até um mês. Não foram diferentes. Então, provavelmente, essa situação está mais associada com o nível sociodemográfico do que com as macro-regiões. Então, ele se repete e está relacionado com as pessoas que têm menor educação, mais difícil acesso aos serviços de reabilitação. Eu digo em termos de morte e mortalidade. Certo, é meio que um padrão, É meio então, que um padrão. social e até comportamental, né? Hábitos Que de puxa o vida que comportamental, puxa. exatamente. Entendi. A gente fica chocado porque, assim, não são coisas novas, mas a gente observou nas 3 coortes a mensagem final. As pessoas têm o evento, a gente analisou AVC e infarto no ELSA também. Prevenção. As pessoas não fazem uma prevenção secundária adequada depois de eventos cardiovasculares como o AVC e o infarto. Nós notamos isso no EMA, no ERICO e no ELSA, que a gente também investigou AVC e infarto. Agora, você falou dessa questão da prevenção pós-evento, Isso. está muito relacionado a medicações, ou não? Também está um pouco relacionada também com a fisioterapia, com a fono, no caso do AVC, né? Só que aí, no caso, é prevenção terciária, E aí porque a pessoa já está incapacitada. você não acha que nesse caso tem a ver também com acesso? Com certeza. Por isso que eu digo, se a gente vai voltar lá no começo, tudo começa. Por isso que a gente começou com o estudo dos dados sociodemográficos. O que dos dados sociodemográficos, além da idade que a pessoa vai envelhecendo e aumenta a probabilidade de morrer, de ter doenças cardiovasculares e câncer, o que além disso colabora para a mortalidade em doenças crônicas, assim como infecciosas também? Raça, nível educacional, a renda, que a renda a gente acabou usando como proxy a educação mesmo. Então, a gente notou que o fator mais forte é a educação. Agora, professora, também o que eu também me referia em relação ao acesso é assim a disponibilidade tanto dos serviços como de medicamentos para uma determinada população. Aí a gente vai à questão das políticas públicas, né? Sim, isso pode ocorrer, mas aí eu diria que isso sim diferencia um pouco das regiões no Brasil. Porque nós estamos falando aqui de todos esses problemas, mas ainda é uma região privilegiada em termos de saúde pública, que é a região do Butantã, onde está localizado o HU. Os pacientes, eles procuraram o HU, que é o serviço de referência secundário, para serem atendidos devido a essas queixas. Agora, se você vai pensar no extremo norte, que eu já estive lá em alguns serviços e eu vi, muitas pessoas, brasileiros mesmo, não sabem que você pode adquirir remédio de graça na farmácia, ou quase de graça nas farmácias que têm convênio com o governo, né? São farmácias populares. Então, foi muito interessante que eu estava no Pará, em Alter do Chão. Enfim, se você quiser que eu conte essa história, né? Quero. E aí eu fui comprar um antialérgico, uma coisa boba para meu filho lá. E aí chegou um argentino perguntando aonde é a farmácia popular? É aqui? E era uma das farmácias conveniadas populares. A farmacêutica atendente, enfim, não sei se era farmacêutica de fato, falou assim: nunca ouvi falar dessa farmácia. Nossa. Então, de novo, eu volto no nível educacional. Pois é, né? Tá vendo aonde que... Enfim, mas essa questão de um Brasil tão grande, tão diverso, né? Mas o nosso SUS tem que ser mais integrado mesmo. Não, tem que ser integrado e as pessoas precisam receber a educação do que ele deve buscar e como ele deve se tratar, para que realmente não chegue na situação de ter um AVC, de ter um infarto, de ficar num nível de obesidade que fica complicado tratar depois, né? Sim. Então, já que você mencionou, né, eu gostaria que você falasse então desse estudo do ELSA Cérebro, né, que você é agora responsável
E primeiro explicar para a gente o que é esse ELSA Cérebro, uma parte da coorte ELSA, certo? E que tipo de dados estão sendo analisados, quais os resultados esperados e para quando, quem que participa, quem que financia, conta mais. Tá. O ELSA Cérebro, ele é um estudo, é um projeto temático financiado pela FAPESP de 4 milhões, sem contar as bolsas, com bolsas 5 milhões. E foi financiado o que nesse projeto? Além dessa entrevista seguindo aí na linha de saúde mental e cognição, ressonância 3 Tesla, que já é considerada uma ressonância de alta resolução, sem o contraste paramagnético, né, que seria o gadolínio, para a gente avaliar, seria a ressonância estrutural e funcional aqui em São Paulo. E a nossa ideia, o Ministério gostou tanto dessa ideia que, na verdade, agora o estudo vai ser financiado no ELSA Brasil inteiro. Mas o primeiro subestudo começou, de fato, aqui em São Paulo, por causa desse projeto temático. Então, ele foi aprovado no final de 2022, nós estamos coletando esses dados aqui. Então, professora, mas primeiro, o ELSA Cérebro, qual que é o objetivo dele? Estudar o envelhecimento cerebral. O envelhecimento cerebral. Isso. Tá, então aí vocês, dentro da coorte ELSA, vocês vão separar esses indivíduos para estudar como que funciona esse envelhecimento dessas pessoas, mas de todos. Só que acima de 70, é todos isso? agora a gente definiu que a gente vai fazer na Amostra São Paulo inteira. Mas é a maior coorte, se a gente conseguir coletar em todos os participantes que estão previstos, que é acima de 70 anos, 495. Agora já temos até mais, né? Porque depois de 3, 4 anos. Enfim, a gente vai ter aí uma maior amostra de pacientes com superagers. Superagers são os superidosos. São indivíduos que têm, pela definição de literatura, acima de 80 anos e têm uma memória tardia semelhante a indivíduos 20, 30 anos mais jovens. Como 80 anos a gente não tinha tanto participante ELSA do Centro de São Paulo, a gente fez o cutoff aí em 70. E a gente está seguindo com esse estudo paralelo dentro do ELSA Cérebro. Então, até o momento, nós temos mais dados da coorte geral, no caso que a gente foi selecionada conforme a trajetória cognitiva. E o que nós observamos? Nossos principais achados na ressonância estrutural foram que pacientes que têm uma parte do cérebro um pouco mais espessa, a cortical dessa parte frontal, principalmente as mulheres, quando fizemos uma associação com os scores de cognição, memória, fluência e função executiva, que envolve cálculos e trajetórias para fazer trilhas, né, que a gente chama até de teste de trilhas, nós observamos que pessoas com essa espessura maior, principalmente nessa parte frontal do cérebro, elas tinham uma maior fluência, principalmente as mulheres. Uma tendência a ser as mulheres. Fluência verbal. Fluência verbal. Tá. Que faz sentido, ó, se for pensar bem, né? Porque as mulheres são mais comunicativas, né? Enfim. E a gente tem a parte da substância cinzenta e da substância branca no cérebro. Como você imaginar que o cérebro, se você cortasse na transversal, a parte externa seria cinzenta e a parte branca, né, ela fica internamente. Então, ocorrem diversas lesões microscópicas, né, doenças de pequenos vasos, nessa parte branca. Então, nós observamos também que um tipo de lesão que dá hipointensidade na imagem estava relacionado com pior memória. Com? Pior memória tardia. Então, Certo. por exemplo, você não lembrar de fatos antigos. A memória imediata, quando eu falo alguma coisa, você acaba de esquecer, assim, tipo, esquece na hora, entendeu? Entendi. Bom, e isso significa o quê? Então, aí a partir daí a gente vai começar a investigar os fatores que estão mais associados com essas alterações cerebrais, porque não necessariamente são queixas dos participantes. Certo. Entendi. Muitas vezes a gente pega isso nos testes cognitivos ou pega nos pacientes que têm uma alta carga de fatores de risco cardiovasculares, então eles estão cheios de lesões cerebrais. Por exemplo, outro dia, porque eu devolvo esses exames para os participantes também. Então, eles são laudados, eles comparecem aqui ao INRAD, é feita uma bateria dos testes, juntamente com a imagem e coleta de sangue, que no futuro nós vamos avaliar alguns marcadores aí de envelhecimento. E eu olho todos os laudos, e aí se tiver alguma alteraçãozinha, eu convoco o participante para explicar. Porque como é uma ressonância, como eu disse, de alta resolução, vê tudo. Então o paciente fica preocupado, achando que ele pode ter tido alguma coisa, um AVC. Quase todos perguntam se eles têm AVC ou não.
Em uma dessas consultas, eu chamei uma paciente que tinha 70 anos e me chamou muito a atenção, porque ela tinha um monte de lesão de pequenos vasos cerebrais, porque os vasinhos do cérebro eles são bem sensíveis. E aí eu perguntei para ela, que estranho, você não tem nem hipertensão, nem diabetes, nem colesterol alto, né, dislipidemia. Por que você está cheio de lesão nos pequenos vasos dentro do cérebro? Aí ela falou, já sei. É que eu uso terapia de reposição hormonal e eu sou daquela época que se colocava muita reposição. Então, eu acredito que seja o efeito hormonal a longo prazo. Ela mesma já disse que poderia ser. E investigando na literatura, realmente parece que tem uma associação do tanto que a pessoa é exposta à carga hormonal e lesões cerebrais silenciosas, que significam a pessoa não tem sintoma, mas que eventualmente ela pode estender essas lesões, virar um AVC, ter uma demência vascular, ter alterações na saúde mental. Ou seja, esses dados estão sendo analisados e logo mais espera-se estabelecer uma associação ou alguns resultados preliminares para a gente dizer o que eles realmente significam. Exatamente. E aí, ao final do estudo, que está previsto em 2027, aí sim a gente vai compor todo o fenótipo, que é a nossa ideia inicial, do que compõe, por exemplo, o fenótipo com genótipo, porque a gente também tem genética coletada, de ser o que caracteriza um superager no seu construto geral, não só na questão da memória. E é muito importante estudar envelhecimento hoje, mais do que nunca, né? Com Porque, certeza. nossa, a população brasileira, principalmente, já mudou praticamente toda a pirâmide, né? E orientar sobre ações também, né? As ações não são só ações que já são conhecidas, podem ser ações que não sejam conhecidas. Por exemplo, o tratamento adequado de enxaqueca, que é um dos principais campos que eu estudo, e agora com a imagem cerebral a gente vai poder avaliar as pessoas que ainda continuam com enxaqueca mesmo após a menopausa, que acaba diminuindo, né, as crises de enxaqueca, mas que em torno de 20% as crises podem aumentar. Essas pessoas com esses quadros crônicos e com aura podem ter uma associação de AVC e tem alguns estudos comprovando até aumento de mortalidade. Agora eu queria te perguntar, né? Como foi receber essa notícia, primeiro da lista de Stanford, por favor, 2% dos cientistas de grande impacto, né? E agora das mulheres na ciência do Elsevier 2024. Conta pra gente. Bom, além de pessoalmente eu ter ficado bastante feliz, eu gosto bastante de contar essa história para as mulheres, né? Principalmente as mulheres que estão começando com pesquisa e acham que é muito difícil a vida em pesquisa para mulher. Eu não vou falar o contrário, porque é mesmo. Mas não é impossível. Sim. Então, veja, eu venho de uma faculdade privada do interior de São Paulo, tive minhas dificuldades de me posicionar aqui em São Paulo no geral, mas é possível para qualquer um que tenha esse sonho, né? Que para mim era um sonho realmente, poder viver de pesquisa, compartilhar pesquisa, ensinar pesquisa. Então, a minha felicidade não é só pelo prêmio em si, né? Da gente ficar feliz como pesquisadora, mas é de saber que é possível e as pessoas lá fora da universidade, elas enxergam, né, o valor, porque não foi só em termos de quantidade. É interessante que o prêmio Elsevier, CAPES, ele levou em consideração a qualidade da pesquisa. E eu já tinha sido contatada por uma outra empresa internacional, não nacional, pela importância da pesquisa que eu faço associando saúde mental com doenças crônicas. Então, assim, eu pretendo, a partir daí, já fazia muito mais, aumentar minhas pesquisas em populações vulneráveis, que é onde a gente pode ter mais impacto em termos de saúde, né? Então, as pessoas com AVC, as pessoas com uma renda socioeconômica baixa, os grupos vulneráveis, como os idosos, o envelhecimento, as mulheres, população LGBT, enfim, os incapacitados. E você falou do LGBT, né? Tem uma pesquisa que você está começando nessa linha aí, não é? Tem. Aqui na na verdade, faculdade. ainda não começamos, mas nós já estamos com algumas conversas iniciais aí, né? O primeiro contato vai ser no começo de setembro com a prefeitura, porque uma das maiores populações LGBT, né, que fazem hormonização, inclusive, né, de trans especificamente, é em São Paulo. E os centros mais especializados são em São Paulo. E aí, voltando de novo naquela questão hormonal, que me chamou a atenção naquela paciente perimenopausa, né? Perimenopausa não, né? Pós-menopausa mesmo, que ela tem 70 anos.
quais seriam os efeitos dos hormônios em saúde cardiovascular e cerebral nessas pessoas trans? Então, não se Que já utilizaram durante muito tempo. Desde 13, 14 anos. E quais seriam os efeitos, então, cardiovasculares? Muito, muito interessante essa nova linha aí. Quem estuda essas pessoas? Aí eu fiquei sabendo que o único grupo que estuda é o pessoal do HC da endócrino. Eu entrei em contato com eles e tem um médico que está estudando especificamente a hormonização, mas só em termos de questionário. Ele ficou muito interessado. E aí a gente vai tender, vamos ver, né, se essa proposta vinga no futuro. E aí avaliar a saúde cerebral também. Interessante, professora. Nossa, é bastante assunto. Professora, eu agradeço imensamente por sua presença. A conversa foi muito proveitosa e eu gostaria de abrir espaço para suas considerações finais. Algo mais que você gostaria de destacar que não foi abordado? Eu gostaria de agradecer e me colocar à disposição, né, dos alunos de toda a universidade, enfim, que quiserem trabalhar com estudos longitudinais, que nós temos agora o laboratório, que fica no subsolo da faculdade. Estamos reformulando com espaços para segmento, reuniões, para fazer os estudos longitudinais aí, né? Trazer essa metodologia com mais força para a saúde pública. Convite aí aos alunos de graduação e de pós, então, né? Exatamente. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, então, professora. Foi uma honra, viu? Uma honra. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Quer saber como participar do Saúde é Pública? Envie sua pauta para o nosso e-mail. É o imprensafsp@fsp.usp.br. E ative o sininho do Saúde é Pública para não perder nenhum episódio. Siga as nossas redes sociais. A Faculdade de Saúde Pública está no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Saiba o que rola na faculdade também pelo nosso site. É o www.fsp.usp.br. E obrigada por sua audiência qualificada. Tchau, tchau.